Tudo bem? Gabi, Jorge. Oi, Diego. Quanto tempo? Pablo, oi. Jennifer também, oi. Oi, boa tarde. João Mariano, tudo bem? Hoje é dia 5, só um minutinho. Isso. Oi, Bia. Oi, Adriele, boa tarde. 18 alunos apenas. Pois então, enquanto os outros vão entrando, vamos colocando logo o número e a turma, por gentileza? Agora, só um minutinho. Vão escrevendo aí o número e a turma, que aí, enquanto os outros vão entrando, eu vou logo anotando. Oi, dona Patrícia. Tudo bem com a senhora? Maria Barreto. Pablo. Dona Cecília. Adriele, ok. João Mariana. Aissa. Ana Beatriz Oliveira. Oi, Laís. Dona Isabel Castelo Branco. Dona Monalise. Alan, precisa botar só apenas uma vez, gatinha, só uma. Coloca só uma vez. Gabi Mendonça. Opa, Mendonça não, Gomes agora. Oi, Wigner. Júlia. E a Jennifer. Aí quem for entrando, coloca. Ah, sim. É tu, Gabi, me confunde. Fica me confundindo aí. Eu não sei, né? Pegando aí o livro para que nós possamos fazer a correção da atividade anterior. Só um minutinho, Isabel, te digo já, só um minuto, que eu tô ajeitando aqui as minhas folhinhas de anotações, onde eu estava anotando a frequência. Página 200, 200 e 201. Ok? Pode começar. Raikkonen, você que entrou agora, coloque seu número e a turma, por gentileza. Ok, obrigada. Vamos lá, página 200. Feito com sucesso. Ok. Vamos lá, que tem poucos alunos enviando a sua atividade, viu? Então, por gentileza, comecem a tentar enviar essas atividades. Poucos alunos estão enviando as atividades realizadas. Primeira questão, na página 200. Explica a importância dos predadores para o meio ambiente. É, Maria, só a última palavrinha aí que eu não entendi. Mas tá certo. Pode, Pablo. Tá ouvindo, tia? Sim, senhor. É um agente regulador que ajusta a quantidade de indivíduos. Repete aí, por favor. É um agente regulador que ajusta a quantidade de indivíduos. No caso aí, tu quis dizer que ele ajuda no controle populacional, né? É importante no controle É populacional. Eita, exatamente isso. deixa eu só olhar aqui essa resposta que alguém colocou aqui, enorme.
Deixa eu tentar ler aqui. Isso, Raíssa. Certo, Raíssa. Mais alguém? Por gentileza, quem entrou agora, coloca o nome e o número. Nome, número e turma, tá? Quem entrou agora. Precisa colocar a gente no chat? Precisa colocar? Não, né, Gabi? Alguém botou sim, deixa eu ver aqui. Não. Ah, Riquelme. Gaia. Larissa, número 14. Boa tarde, Riquelme. Vou colocar aqui, tá? Só um minutinho. Apesar, dá para pegar pelo dos colegas, não dá, não? Já foi colocado. Para evitar de perder tempo digitando. Mas eu vou digitar. Só um minutinho, estou terminando. A palavra mantenha, desculpa aí. Eu digitei errado, mas é mantenha. Coloquei errado. Quem entrou por último, por gentileza, coloca o número e a turma, tá? Questão de número 2. Sobre simetria. Letra A. Faça a diferenciação entre simetria bilateral e simetria radial. Ai, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Simetria radial é aquela que o corpo do animal pode ser dividido em vários planos. Certo. Certo, Maria. Pode, Raíssa? A tia tá me ouvindo? Sim. Bilateral. Animais cujo corpo é dividido em duas porções iguais, por exemplo, o ser humano. Radial. Animais cujos eixos imaginários obedecem aos raios que saem do centro de uma circunferência imaginária, por exemplo, a estrela do mar. Ótimo. Ok, Patrícia. Ok. Nesse caso, eu não vou digitar essa, tá? E já tem essa, vocês colocarem a do coleguinha, que está correto. Questão 2, continuando, letra B. Tá certo, Isabelle. Letra B. Qual é o nosso tipo de simetria? Bilateral. Questão difícil, né? Questão de número 3. Dentre todos os filos do reino Animalia, qual é o nosso? Também outra questão muito difícil. Qual é o nosso filo? Cordados, porque nós somos os únicos que possuímos coluna vertebral. E no caso aí, nós temos simetria bilateral também. Isso, cordados. Eita, Raíssa. Tá certo. Que nós apresentamos a coluna vertebral. É cordados. Eles estão botando cordatos. É cordados. Porque apresentamos a coluna vertebral. Ou como foi mencionado aí na mensagem acima, apresentamos
Um esqueleto que nos dá sustentação. Por gentileza, voltando a repetir, quem acabou de entrar, coloca o número e a turma. Tô percebendo, viu, Maria? Mas tá legal. E que você já havia colocado, viu, meu anjo? Não esqueço, não. Já coloquei. Valeu. Questão 4. Explique de acordo com o aspecto evolutivo como surgiram os organismos multicelulares. Questão 4. Cri-cri. Ninguém fez a 4? Pode, Raíssa. Ô, tia, a resposta é um pouquinho grande, por isso que eu mandei a foto do caderno com a continuação. Vai lá. Bom, coloquei. Seus ancestrais foram os protozoários unicelulares, que se juntaram em colônias e formaram organismos multicelulares, que se dividiram em dois grupos: os que continuaram com um simples agregado de células, atualmente chamados poríferos, e os que se tornaram estruturalmente mais complexos, como os filos de eumatozoários. Realmente ficou um pouquinho longo. Maria vai corrigir. E a Jennifer também. Por gentileza. Não, Iego, não seria para você escrever isso. Seria para você ter respondido e enviado a sua atividade, tá bom, meu anjinho? Coloquei aí a resposta certa, tá? Para que vocês possam corrigir. Gente. Ó, nós estamos num período um pouco difícil. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Vocês devem, estou falando vocês de modo geral, mas devem se esforçar a realizar as atividades de vocês. Mesmo porque, como essas aulas estão sendo online, o interesse tem que partir de vocês, né? Então tem que realizar as atividades e não simplesmente copiar as respostinhas do colega. É uma dica. Questão de número 5. Qual é o tipo de simetria corpórea observada nos seguintes animais? Letra A, no homem. Bilateral, certo, Pablo? Na estrela do mar. Radial, certo? Na lesma. Lesma bilateral, tá? Lesma é bilateral. Nas esponjas. Esponjas. Radial não. Assimétrico. Isso, raiz assimétrica. Esponjas assimétrica. Elefante. Elefante bilateral. E água-viva. Água-viva radial, certo? Ok, Pablo. A bilateral, a B radial, C bilateral, D assimétrica, E bilateral e F radial.
6. Nós comemos tanto alimentos de origem animal como vegetal, por isso somos denominados onívoros. Observando a foto, podemos nos considerar predadores? Sim ou não, na opinião de vocês? Só um minutinho aqui para eu poder tentar ler. Ok, Raíssa. Pois faça, Jennifer. Pode, Pablo, falar. Sim, os humanos são uma espécie de predadores que ultrapassam as regras dos animais. Ok, mais alguém quer falar? Quer falar, Diego? Fica à vontade. Tu não botou aí? Sim, sim. Uhum. Então, vamos lá. Coloca a data de hoje, tá? E passa para a página seguinte, capítulo 16. No capítulo 16, nós vamos dar início aí a falar de cada um dos filos apresentados no capítulo anterior, tá? Sobre o reino animal. Como vocês puderam ver, são separados em 9 filos, sendo que 8 são invertebrados e apenas um vertebrado, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os poríferos. Temos aí os poríferos e os cnidários. Porém, hoje nós vamos falar um pouquinho só sobre os poríferos, tá? Algumas características dele, depois aí nós vamos para o livro para a questão da leitura e ver as informações que tem aí também no livro para poder a gente discutir. Se for o caso, tirar alguma dúvida, enfim. Temos aí poríferos, nós temos como exemplo de poríferos as esponjas, tá? Onde vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí poríferos, são as esponjas. Esses animais aí, as esponjas, são tidos como animais primitivos, certo? Eles existem há pelo menos aí uma média de 640 milhões de anos. Pois é, Diego, mas é assim mesmo, nem todos os dias a gente tá. Tem dia que tá mais assim, tem dia que tá mais, tem dia que tá mais desanimado. Hoje eu tô percebendo vocês um pouco desanimados também. Ainda não vi o Alan marcando hora, enfim, tá? Então vamos lá. Os poríferos. Que conversa, Maria? É sim. É sim, depois você vai perceber que ela é. Só que, como em todas, tem dias que estão boas e tem dias que não estão, tá? Eu Raquel entrou há pouco tempo. Então, vamos lá, tá? Os poríferos, como eu tinha falado para vocês. Exemplo de poríferos são as esponjas, certo? Como eu já tinha mencionado agora, antes do Diego me atrapalhar para poder brincar, as esponjas, data-se, alguns biólogos estimam que as esponjas tenham surgido em torno de 640 milhões de anos, né? Ou podemos dizer assim, 40 milhões de anos antes dos dinossauros, certo? Por isso que são tidos como animais primitivos. Características, muitos anos. Características gerais aí das esponjas. Elas possuem poros, né, por todo o seu corpo. Possuem poros por todo o seu corpo. A maioria das esponjas são marinhas, mas também podemos encontrar esponjas em água doce, tá? Todas as esponjas, todas, sem exceção de nenhuma, são aquáticas, né? Outra característica das esponjas, elas não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, elas não possuem órgãos, tá? Sistemas, elas não possuem tecidos verdadeiros. São classificadas, no caso aí, por não possuírem tecidos verdadeiros, elas são classificadas como parazoários, elas não têm órgãos, não têm sistema, então elas são classificadas como parazoários, e não possuem tecidos verdadeiros, como eu tinha mencionado. Possui aí algumas células, né? As esponjas são formadas por algumas células.
Desculpa o nome. Espera aí. Ah, começou, hein, Alan? Deu sinal de vida. As esponjas são formadas por algumas células, porém, podemos dizer que a célula principal aí das esponjas é chamada de coanócitos, tá? Pois não é, gente? Que bom. Só que no dele tá marcando 15, no meu marca 10. Eu acho que o meu tá melhor do que o dele. Pois é, Alan, eu digo a mesma coisa pra ti, amor. Aham. Vamos escrever direitinho, né, Diego? Corrige essas palavrinhas aí, amor, viu? A última também eu acho que está escrita errado, mas tudo bem, vamos lá, continuando. Tá? Então, a principal célula aí das esponjas é chamada de coanócitos, certo? Essas células chamadas de coanócito é onde ocorre aí a digestão das esponjas, tá? Uhum. Só que ela também possui outras células, que são chamadas de pinacócitos. Essas células chamadas de pinacócitos são as células que fazem o revestimento externo das esponjas, tá? Uhum. Pinacócitos são as células que fazem o revestimento externo das esponjas. Temos aí os porócitos, certo? Que são as células aí onde formam os poros, e é por onde passa a água, onde entra a água na esponja, onde há passagem de água. Temos aí a escleroblastos, desculpa, minha língua sempre enrola com relação a essas letras. Escleroblastos, vocês podem encontrar aí até na página 203, que são justamente células que são capazes de formar as estruturas internas, no caso aí são estruturas de sustentação da esponja, do corpo da esponja, tá? Essas escleroblastos, elas são responsáveis pela sustentação e escleroblastos, certo, Alan? É, né, Diego? Verdade. Verdade, tá? Os escleroblastos, eles são responsáveis pela sustentação interna das esponjas. E temos aí os amebócitos. Já os amebócitos são o quê? São células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula das esponjas, tá? E é responsável também é onde ocorre também a digestão e a distribuição de nutrientes, certo? Eu não entendo essa carinha, mas tudo bem, deixa para lá. Mesmo porque eu acho esses desenhos de carinha tão antigos, tão arcaicos. É, Maria, tu joga no mesmo time que eu, Maria. Tá? Outra característica aí das esponjas é o seguinte: quando elas atingem a sua fase adulta, elas são chamadas de sésseis. Por quê? Porque elas se fixam em um substrato, tá? Elas não são móveis, elas se fixam em um substrato. Isso na sua fase adulta, elas são conhecidas como sésseis, tá? Elas se fixam em um substrato. Elas possuem, as esponjas também possuem como característica uma facilidade de regeneração. Por exemplo, se uma esponja ela for dividida, for partida em pedaços, esses pedaços eles têm a capacidade de se regenerar, né, e dar origem a uma outra esponja, digamos assim, tá? Deixa eu ver isso aqui. Tá bom, gente, com tanta carinha. A maioria das esponjas, elas são assimétricas, como eu acho que foi até mencionado no capítulo anterior, elas são assimétricas, tá? Porém, pode acontecer de você encontrar algum tipo de esponja que seja simétrica, porém, essa simetria aí vai ser simetria radial, tá? Mas a maioria das esponjas são assimétricas. Raramente é possível encontrar esponjas simétricas com simetria radial, tá? Raíssa, nós vamos já chegar aí, vamos por parte, tá?
ok? Te digo já, vamos por parte. Não me esqueça aqui das características, porque primeiro eu separei as características para poder mencionar para vocês. Outra característica aí geral, outra característica das esponjas é que elas são filtradoras, né? Elas fazem aí a filtragem, no caso aí, elas fazem a filtração da água, tá? A água... Isso, Pablo. Elas podem ser encontradas no fundo do mar, mas também existem espécies de esponja que são encontradas em água doce. Tá? Existem espécies que são encontradas em água doce. Então, repetindo, só porque eu li ali a pergunta do Paulo e não terminei. As esponjas, elas são filtradoras, né? Elas fazem a filtração aí da água. A água passa pelos poros, entra no corpo da esponja. Ao passar aí pelos poros, existem células que acabam aí absorvendo os nutrientes necessários para a sobrevivência dessa esponja. E essas células que acabam absorvendo esses nutrientes acabam enviando esses nutrientes para o resto do corpo da esponja, tá? Ok, até aí? Acho que sim, né? Pronto. Na página 202, aí logo no início do capítulo, vem falando o seguinte, ó. As esponjas, como nós já sabemos, as esponjas são animais invertebrados, ou seja, não possuem uma coluna vertebral, algo que lhe dê a sua sustentação, né? São animais aquáticos, né? Não existem esponjas localizadas em outro habitat que não seja o aquático. Porém, como eu já tinha mencionado para vocês, a maioria vive em mares, né? Em ambientes, em ambientes aquáticos, mas, porém, a maioria vive em mares, como já foi até mencionado aí pelo Pablo, mas podemos encontrar também em águas doces, tá? A maioria é encontrada em água salgada, mas também podemos encontrar em águas doces. O tipo de organização corporal das esponjas é bem simples, né? Não tem muita coisa a se detalhar, mas nós vamos ver aí mais adiante direitinho. São animais, como eu já tinha mencionado, que são fixos, eles acabam se fixando em uma superfície, tá? E por eles se fixarem em uma superfície, eles são chamados de sésseis. Vocês encontram isso aí na página 202, tá? Esponjas são classificadas como poríferos por quê? Por apresentarem poros, né? A estrutura do corpo de uma esponja é cilíndrico, oco e cheio de poros, né? Por isso que elas são chamadas de poríferos. As esponjas são poríferos, tá? Aí, como vocês podem ver, observar aí também na página 202, lá no último parágrafo, diz o seguinte, ó, olhando a esponja mais de perto, o que pode ser visto é uma abertura na parte superior chamada ósculo. O ósculo aí seria a boca da esponja, né? Podemos dizer assim. No meio dela há uma cavidade chamada espongiocela, né? Ou também podemos chamar de ártrio. Neste caso aí é por onde passa a água, certo? E vocês podem observar também na imagem da página 203, certo? Através do átrio, é por onde passa aí a água, a corrente de água. Essa corrente de água, como eu tinha falado para vocês anteriormente, durante essa passagem aí, as células, algumas células acabam absorvendo aí os nutrientes nessa passagem de água, e esses nutrientes são levados para as outras partes, para o resto da esponja, tá? Então, continuando aí na página 203, essa corrente de água é movimentada por uma série de flagelos, penetrando nos poros desses animais e levando até eles seu alimento. Como eu falei para vocês, a água passa para dentro da esponja, né, através da filtração, por isso que as esponjas são tidas como animais filtradores. A água passa através dos poros, né, entra no corpo da esponja. Durante esse processo aí, que passa pelos poros e entra dentro do corpo da esponja, são absorvidos os nutrientes que são necessários para a sobrevivência dessa esponja. Por isso que fala aí,
e isso aí faz com que esses nutrientes, após serem absorvidos, eles são levados para o restante, as outras partes, o resto do corpo da esponja, digamos assim, levando aí o seu alimento, o que faz com que ela sobreviva. Certo? Posso continuar, né? Aí vocês hoje estão muito parados, não estão falando nada, não estão perguntando nada, não estão conversando, com exceção das figurinhas e do kkk. Ok. Mesmo eles não têm, no caso aí, eu já tinha falado para vocês, as esponjas, elas não possuem tecidos verdadeiros, não possuem órgãos, né, são estruturas bem simples. Então, mesmo não tendo tecidos verdadeiros ou órgãos, elas são dotadas de uma variedade de células, elas possuem várias células, que eu já até mencionei, estou lendo aqui só para que vocês possam acompanhar no livro de vocês. Isso está na página 203, tá? Elas são compostas de várias células, e essas células, cada uma, claro, tem a sua função, a sua finalidade, tá? O fato de não possuírem células agrupadas exercendo juntas a mesma função, como ocorre em tecidos dos outros animais, faz com que as esponjas sejam classificadas, como eu já tinha falado para vocês, como parazoários. Como elas não possuem tecidos verdadeiros, elas são classificadas como parazoários, tá? Aí nós temos aí, mais abaixo, os tipos de célula, como eu tinha falado, mas vou falar mais uma vez. Apinacócitos, que são células justamente de revestimento externo. Só um minutinho. Ok, porque eu estava olhando aqui o que o Roberto estava falando. São as células de revestimento externo da esponja. Os porócitos, como eu já tinha falado, que são os poros, né? Células aí que acabam formando os poros, né? E através desses poros é por onde passa a água, certo? E essa água vai em direção ao átrio. Isso vocês podem observar aí na figura ao lado, por exemplo, quando tem as partes aí da esponja e como ocorre. A entrada de água, ó, tem a setinha aí mostrando para vocês onde há a entrada de água. Essa água, ela sobe, né, ela vai em direção ao ósculo, onde há a saída dessa água, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que é que tem aqui? Onde é a saída dessa água? Volto a dizer que quem entrou por último, por gentileza, coloca o nome e o número. Ah, estou procurando aqui o que a Raíssa havia perguntado. Esponginas. Só um minuto, deixa eu anotar aqui o número da Geisane. E qual foi a outra pessoa que botou aqui? Bernadette. Acho que só. Sim, pergunta da Raíssa. O que são esponginas? As esponginas são fibras proteicas, tá? Tem até no quadrinho aí, no glossário, dizendo o que elas são. São fibras proteicas que dão aí a flexibilidade às esponjas. Permite aí as esponjas a terem um corpo flexível, tá? Aí, como eu já tinha falado para vocês, aí nós temos aí as escleroblastos, que são as células aí que são capazes de dar estrutura interna, tá? São capazes de dar estrutura interna. É porque eu estava procurando, Raíssa, o que é que tu tinha falado. Da estrutura interna da esponja, tá?
Temos aí também os amebócitos, já tinha mencionado para vocês, os amebócitos são células que ajudam aí no processo de digestão e de distribuição de nutrientes, e os coanócitos são as células, podemos dizer que são as células principais aí das esponjas, são os coanócitos. Por quê? Porque essas células, elas possuem aí uns flagelos, e esses flagelos ajudam aí na movimentação da água, tá? Permite a movimentação da água do átrio para o ósculo. Ou seja, a água ela entra por essa cavidadezinha aí que vocês estão vendo na imagem da 203 e ela sai pelo ósculo. Então, só é possível ela sair pelo ósculo graças a essas células chamadas de coanócitos, tá? Porque essas células possuem flagelos e esses flagelos permitem essa movimentação. Alguma coisa até aqui? Deixa eu ver aqui. Foi, mas meu anjinho, se você quiser.